Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Moacir Pereira aqui, canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar com você mais uma vez sobre algumas mudanças drásticas que podem ocorrer na vida e afetar aí a vida de milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Eu estou falando de uma possível reforma da Previdência muito em breve, já para 2025. E no conteúdo de hoje, no vídeo de hoje, eu trago a opinião do presidente Lula a respeito dessa conversa, dessas articulações entre líderes da Câmara dos Deputados e do Senado e a opinião de alguns especialistas e até mesmo gente do próprio governo, subordinada ao presidente, em relação a essa possibilidade de reforma. Então, vou falar para você qual é a opinião do presidente, de onde ele acha que deve mexer e o que ele deve fazer. E se ele vai fazer já, se ele aceita essa reforma ou não. Ok? Então, fique comigo que eu trago hoje uma entrevista do próprio presidente, onde ele deu uma entrevista a um veículo de comunicação, dizendo e emitindo a sua opinião. Bora lá então, antes de passar para você a entrevista, a fala do presidente, o que ele disse, a opinião dele, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, aproveita a oportunidade já que você está aqui, se inscreve no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho, porque a nossa missão aqui é sempre trazer conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você, buscar aí a sua melhor aposentadoria. Então, já deixa um joinha aí e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se você já é inscrito, só deixa um joinha, continue nos acompanhando, acompanhe todo o nosso trabalho e ao final deixa o seu comentário e compartilhe o conteúdo também. Vamos lá então, deixa eu mostrar já ir logo aqui direto para a entrevista do presidente, sem muitas delongas, para dizer para você o que foi que ele disse recentemente a respeito dessa possível reforma da Previdência. Vou compartilhar com você aqui uma entrevista, uma reportagem recente aqui, Jornal de Economia, o Globo Economia, onde diz o seguinte: Lula indica que revisão de gastos com previdência deve ficar para depois e não será focada só em militares. Vamos acompanhar então, porque ele chega num ponto aqui que ele vai dizer onde está o grande rombo. Na verdade, não rombo, mas ele vai dizer, ele vai apontar aonde é que deve ser mexido para poder aumentar o orçamento. Eventual mudança, caso de fato ocorra, deve ser mais ampla, disse o governo. Ele quer enfrentar a questão dos subsídios, desonerações e supersalários. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou em reunião com auxiliares na manhã desta terça-feira que uma eventual revisão na previdência dos militares não deve ocorrer de forma imediata. Segundo o interlocutor que esteve com o presidente, ele também afirmou que uma eventual mudança, caso de fato ocorra, deve ser mais ampla e não focar apenas nas Forças Armadas. Então, ele discorda um pouco com a opinião de alguns especialistas e até mesmo, claro, de vários políticos parlamentares aí. Agora, eu quero passar para você a opinião dele em relação à questão de falta de dinheiro, de falta de recursos no orçamento da União. Ele continua. Eu vou continuar aqui o artigo, só mostrando os pontos importantes para você. A possibilidade de revisão nas regras de aposentadoria de militares foi defendido pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, em entrevista ao Globo na semana passada. Segundo ela, essa seria uma das propostas apresentadas ao presidente como forma de reduzir despesas do governo para equilibrar as contas públicas. Um relatório do Tribunal de Contas da União, inclusive nós já falamos aqui sobre isso, né? O TCU,
mostrou que, em relação aos sistemas previdenciários, o regime dos militares é o que tem maior déficit per capita, de 159 mil. Então, vou deixar o último vídeo aqui que a gente produziu, onde eu explico essa questão de renda, de custo, né, de despesas per capita do INSS. Lula se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o vice-Geraldo Alckmin. Lula sinalizou que o tema ainda será muito conversado dentro do governo, até que haja uma definição. O presidente indicou que não é algo para curto prazo e que, primeiro, o governo quer enfrentar as questões de subsídios, desonerações e alguns privilégios de super salários, ou seja, antes de fazer uma reforma, ele quer olhar alguns pontos de salários exorbitantes e fazer uma gestão em cima disso, e a questão de desonerações fiscais também, que eu já vou falar para você aqui logo em seguida. Abre aspas, fala o presidente. A equipe econômica tem que me apresentar as necessidades de corte, diz ele. Quando eu vi a demonstração da Simone Tebet, disse para ela que fiquei perplexo. Isso é o presidente falando, tá, gente? A gente discutindo o corte de 10 bilhões ali, 15 bilhões aqui, e de repente você descobre que tem 546 bilhões de benefícios fiscais para os ricos nesse país. Como é que é possível? Indagou o presidente. Disse Lula em entrevista à rádio CBN nessa terça-feira. Olha aí. Interlocutores de Múcio, por outro lado, né, pessoal aí dos militares, diz o seguinte: Múcio tem se colocado contra uma iniciativa que atinge apenas militares. A alteração de regras e aposentadoria, aponta ele, seria melhor aceita se houvesse revisão de outras gorduras dos gastos do governo, afirmou Múcio. O ministro defende, por exemplo, que a revisão da previdência dos militares só faria sentido se o governo enfrentar temas como os supersalários do judiciário e demais servidores do executivo. Setores do governo também têm resistência a mudanças pelo temor de que uma proposta nesse sentido possa estremecer a relação do Planalto com as Forças Armadas, atualmente estabilizada. Na segunda-feira, após a reunião da equipe econômica com Lula, Tebet afirmou que gastos da Previdência são só uma das grandes preocupações de Lula, sem citar militares. São duas grandes preocupações, disse ela: o crescimento dos gastos da Previdência e o aumento dos gastos tributários da renúncia fiscal. A necessidade de uma alteração no benefício foi sugerida na semana passada pela ministra do Orçamento, Simone Tebet. Ela afirmou em entrevista que talvez não consiga avançar sobre os supersalários, mas reforçou que tudo tem que estar na mesa. Não estou dizendo que vamos conseguir avançar com os supersalários, afirmou a ministra, mas tem que estar na mesa. Uma legislação previdenciária que ainda de forma gradual atinja os militares, disse ele. Eu vou colocar tudo na mesa. Eu tenho coragem para colocar tudo. Até porque o próprio Tribunal de Contas da União fez um alerta em relação à previdência dos militares. O meu otimismo é porque tem um leque de possibilidades, afirmou Tebet em entrevista. Bom, vamos lá. A gente costuma sempre trocar em miúdos aqui, né? Dar uma interpretada nessas conversas, nessas entrevistas, nessas pesquisas, tudo que a gente levanta aqui para você.
Então, resumindo, tem lá, nós temos líderes da Câmara dos Deputados, líderes do Senado, que antes aí do recesso, apontaram essa necessidade de uma reforma já em 2025, a reforma da Previdência. E você que tem me acompanhado aí tem visto que os ataques serão principalmente dos militares, aposentadoria dos militares, aposentadoria rural e também na idade mínima das mulheres. A gente, inclusive, tem produzido conteúdo sobre isso aqui, né? E agora, só que o presidente, não tinha se pronunciado, na verdade ele já tinha se pronunciado, né? Mas nós ainda não tínhamos analisado a pronúncia do presidente, e eu quis trazer isso aqui para você. E a opinião do presidente é a seguinte, como você viu ali, ele não quer fazer uma reforma já, ele está imaginando assim, ó, no meu mandato aí como presidente eu não vou fazer nada. Então isso também pode ser, gente, uma estratégia política. Você sabe que aqui nesse canal a gente não tem um viés político, a gente simplesmente leva a informação que acontece e cobra dos nossos representantes que estão lá no poder. Informa você, interpreta as coisas como estão acontecendo, alerta. Claro que a gente tem nossa opinião crítica em relação às decisões de quem está no poder e de quem está legislando no momento, né? E a nossa crítica é, claro, em defesa do trabalhador sempre. Isso pode ficar tranquilo que é o nosso trabalho, a nossa missão aqui. Mas então, voltando, o presidente, ele informou que o que ele pretende fazer. Em linhas gerais, nas entrelinhas, ele está dizendo o seguinte: antes de fazer reforma, eu vou taxar os super ricos. Na verdade, não é nem taxar, é subsídios que foi dado para os super ricos, por os ricos, de impostos, de arrecadação de impostos, que somam aí mais de 500 bilhões, segundo ele, se ele colocar isso em prática, ou seja, se ele fizer com que os ricos paguem os impostos que estão deixando de pagar, ou seja, que eles têm alguns subsídios legais e ele corte esse subsídio dos ricos, ele consegue uma arrecadação na faixa aí de 500 bilhões. E a questão da Previdência, ele estava falando em 10 bilhões, 15 bilhões, ou seja, segundo ele, nas entrelinhas, né, a gente entendendo o que ele disse, é que não precisa fazer reforma, basta arrecadar aí mais impostos através de taxação dos ricos. O que você acha dessa posição do presidente? Independente se você é favorável ou é contrário, você pode deixar a sua opinião aqui, fique à vontade, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Mas assim, é quem está lá no poder, né? E a gente tem que cobrar e opinar em relação a quem está lá. O que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários que a gente quer saber. Eu já tenho conversado aqui no canal e a gente tem falado muito nessa questão de benefícios do governo que são pagos sem a devida contribuição, né? E eu sempre dizia, já afirmei aqui no canal também em outros vídeos, que o governo deveria retirar esse recurso de outras fontes e não retirar da Previdência, de onde o trabalhador contribui para a sua digna aposentadoria. Então, acho que está aí uma informação para pagar esses rombos, esses benefícios aí de assistenciais que não tem nenhuma fonte de contribuição. Então tá aí, é só ele pegar dos impostos e pagar essa galera e deixar a aposentadoria do trabalhador que contribui ali durante 30, 40 anos para que ele tenha uma aposentadoria digna. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí, né, nos comentários e compartilha também esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder para fazer com que essa informação chegue a quem precisa. Um forte abraço, que Deus abençoe e ilumine você com saúde, com paz, com harmonia e com prosperidade. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.